nasci praticamente aqui, porque com pouquíssimos meses eu estive aqui. Nós temos uma imagem do meu filho com pouquíssimos meses aqui, pouquíssimas semanas aqui, com o avô, o meu pai e a minha mãe. E toda a história está aí, nós frequentamos praticamente diariamente o clube. Sou filho único e meu pai foi sócio e jogou tênis aqui. Eu passei a frequentar o clube muito cedo e recebi do meu avô, Augusto Iversen, o armário número 185, que era a paixão dele, o tênis, e assim como as raquetes que ele tinha na época, sugerindo que eu seguisse o caminho da família jogando o esporte do tênis. Eu tenho um filho único também, e que além de jogar tênis no clube, hoje dá aulas de beach tênis aqui no Graciosa. Ele foi um dos fundadores, até porque quando o grupo de famílias alemãs resolveram criar um clube esportivo, o grupo todo se reuniu, inclusive os membros da família Iversen, o Jorge e Arthur Manuel Iversen, que eram irmãos do meu avô, e todos eles juntos resolveram fundar um clube, criar um clube, e este clube iniciou-se no espaço do chamado Parque Graciosa, que pertencia na época à família Iversen. Daí o início do clube, onde já existiam 2 quadras de tênis e um imóvel em madeira ainda, isso foi no início dos anos 20, e que lá serviu então como base para o que hoje é o Graciosa Country Club. Ele participou desde 1914 já do primeiro clube, do Germania. Ele foi presidente do Germania Tênis Clube de 1922 até 1925. Ele participou da busca do terreno, deste terreno, né, dessa área, junto com um grupo de outros amigos associados. Foi um dos grandes incentivadores da busca por um clube que agregasse tanto os tenistas quanto os golfistas. Então a história da família foi a criação e participação de clubes esportivos. E o que chama muito a atenção é de que eles, além do seu trabalho, das suas empresas, das suas profissões, buscavam sempre muito o lazer e o esporte. Então meu avô mesmo, Augusto Iversen, foi associado e fundador de 2 clubes de regata de São Paulo, o Clube de Regatas Tietê e o Clube de Regatas São Paulo, no período em que ele esteve lá de 10 anos da sua vida. Isso demonstra a preocupação de ter o lazer e a união com as famílias dos amigos, né, nos períodos de final de semana ou de final de dia. Dentre os primeiros associados lá antes da criação do Graciosa, da fundação do Graciosa Country Club, Arthur Manuel Iversen, irmão do meu avô, e Jorge Iversen, outro irmão do meu avô, são figuras marcantes. Durante o período das décadas de 1930 e 1940, nós tivemos Raul Iversen como uma das personalidades do tênis, exponentes do tênis aqui no clube também, e que nem sempre é muito lembrado, né? E, lógico, essa convivência e essa paixão que meu avô sempre teve pelo clube. Existe até uma revista, se não me engano, de 1978, em que minha avó diz que o meu avô não foi lembrado como deveria pela importância, né, daquilo que ele fez para que o clube acabasse acontecendo, né? E que ele tinha a honra e a satisfação de mostrar a todos, além do clube, a carteira de sócio número 1. Por quê? Primeiro porque ele era presidente do clube anterior, que foi a partir da fusão com o do clube de golfe. Ele era o presidente, tinha sido presidente por alguns anos, e além disso, pela doação, digamos, do tempo dele e pela cessão dos imóveis da família Iversen para que fosse utilizado como, digamos, o embrião do Graciosa Country Club. Então, esses eram aspectos importantes. Ele tinha essa honra de mostrar também a todos a carteira de sócio número 1, que lhe foi oferecida por essa dedicação, por ele ter sido presidente do clube anterior e por a vontade de ele fazer desenvolver junto aos amigos essa parceria, essa confraternização, a manutenção da amizade, não só entre os amigos, mas entre as famílias dos amigos. Lamentavelmente, não foi repassada para a família. Isso é uma interrogação que ficou, talvez a partir
dessa nossa conversa, nós tenhamos o esclarecimento do que aconteceu com a ação número 1. Nós sabemos que até os anos 60, isso é uma convicção, porque consta na própria carteira dele, ele ainda era sócio número 1, talvez nos anos 70, até o início dos anos 80, mas em algum período ele teria cedido essa carteira número 1 a pedido de alguém, e isso efetivamente nós ainda não conseguimos completar a história e entender efetivamente por que ele teria feito essa doação, essa transferência do título da carteira número 1. Ele será sempre o associado número 1, ele foi sempre o nosso farol, né, de indicar, primeiro, tanto do ponto de vista da sua profissão, quanto daquela orientação que ele trouxe aos seus filhos, né? Era pai de 3 filhos, o meu pai era o mais novo, Tomás Walter Iversen, filho de seus filhos, o mais velho, Albano Iversen, Gastão Iversen, e o Tomás Walter Iversen, que também um pouco de história, e aqui não gostaria de deixar registrado, foi o primeiro oficial do Exército Brasileiro a desembarcar na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então foi defender o nosso país e os países aliados na Itália, na Força Expedicionária da FEB. Nós carregamos como uma responsabilidade da família em manter isso, né? Manter sempre viva essa chama. Nós temos tem outros primos e primos em segundo grau que frequentam o clube também, e a ideia é sempre essa. Há alguns anos nós fizemos inclusive uma reunião da família toda aqui no clube, só poderia ser, confraternizando e nos reencontrando, né? Porque as famílias crescem e vai se tornando difícil que todos voltem a se encontrar, o que era uma tradição também nas famílias antigas. Por exemplo, nós todos os dias nós nos encontrávamos a partir das 15 horas para o lanche da família Iversen na casa dos meus avós. Iam os filhos, os netos, os sobrinhos e os parentes mais próximos iam todos os dias fazer o seu lanche na casa do Augusto Iversen. Eu gostaria de comentar e ressaltar da importância que teve a participação da minha mãe, Neide Contin Iversen, que era quem me trazia lá do Batel, que na época era distante, então havia uma considerável dificuldade de chegar até aqui, e que me trazia praticamente todos os dias da semana no início para aulas de natação. E na sequência, depois da natação, eu ia então ao tênis. Foi aí que eu iniciei, na verdade, a minha carreira de tenista, não profissional, é óbvio, mas um tenista amador e que continuo jogando tênis até hoje graças a esse esforço, que hoje seria muito simples e muito fácil, mas naquela época era realmente um compromisso muito grande, tomava um tempo considerável, né? E foi ela, além de tudo isso, né, foi ela que me deu uma orientação muito importante, inclusive para a minha profissão. Eu trabalho, como eu já havia comentado, como gestor de área de saúde, trabalho em planejamento em saúde. Ela, como profissional da saúde que foi, ela foi uma pessoa extremamente importante e continua sendo, ainda é a minha orientadora em muito daquilo que eu realizo na área da gestão da saúde. Tenho sempre como um farol, um marco da minha vida esse acompanhamento da minha mãe. Esse terreno inicial, que era no Juvevê, hoje onde é a rua João Galberto, esquina com a rua Rocha Pombo, foi uma cessão feita pela família Iversen, então, para um período até que se fosse buscar um espaço maior, porque num determinado momento decidiu-se que havia o interesse na busca da aproximação com o Curitiba Tênis Clube. Todos eram amigos, todos se encontravam com frequência na semana, mas no momento do esporte os tenistas iam para um local e os golfistas para outro. Então isso fez com que se estudasse a possibilidade da fusão do Graciosa Tênis Clube com o Curitiba Golf Clube. Unindo as duas turmas. Unindo as duas turmas, e houve a busca de terreno para isso. Inicialmente buscou-se um espaço no Tanque do Bacaxeri, mas era muito distante e não havia transporte público até lá, era extremamente longe da cidade. Então buscou-se um local mais próximo, que foi exatamente esta propriedade onde nós estamos, aqui no Graciosa Country Club, e que já tinha um imóvel, um pequeno imóvel, que foi aproveitado inicialmente,
e a partir daí o clube cresceu e teve seus espaços através de aquisições que foram acontecendo no decorrer dos anos. Há uma história de que todos nós da família, começando pelo meu avô principalmente, a cada amigo e famílias de amigos e parentes que vinham do exterior ou de outros estados, nós sempre fizemos questão de trazer ao clube para que conhecessem essa maravilha que é o Graciosa e, além disso, para perceberem tudo aquilo que ele oferece e cada vez mais, com a evolução, com o passar do tempo, oferece uma variedade muito grande de atividades, de ações, sobre todos os aspectos, e que isso é alguma coisa extremamente importante para a família toda, né? Não se vê a pessoa, apenas a pessoa de idade, o adulto jovem ou a criança. Todos são abrigados hoje em algum tipo de atividade que existe no Graciosa. Por algum tempo eu recebi aqui e nós organizamos torneios de tênis, 6 torneios de golfe, 5 torneios de tênis, em parceria com a Câmara de Comércio França-Brasil. E nesses períodos nós trazíamos os dirigentes franceses que estavam em Curitiba, e o que foi sempre muito interessante é de que eles ficaram sempre absolutamente maravilhados com o que percebiam, o que viam no clube, pelo que você comentou, por estar praticamente no centro da cidade, pelo espaço que dispõe e pelas atividades que ele oferece, as ações todas que oferece aos associados. A memória, na verdade, o que mais me marcou na frequência do clube, na participação da vida do clube, foi essa série de torneios que eu realizei, que organizei aqui, nessa parceria do Graciosa Country Club com a Câmara de Comércio França-Brasil, porque nós unimos durante 6 anos todos os associados jogadores de golfe com os associados jogadores de tênis num torneio de uma semana a cada ano, de 1999 até 2004. E esse evento trouxe uma aura de confraternização, de festa, juntando no final dos grandes eventos, tanto os golfistas quanto os tenistas, que hoje têm sedes separadas, vestiários separados, restaurantes separados, ambientes separados, mas que em alguns momentos tiveram a oportunidade de estar muito próximos, confraternizando por um torneio único, que era sempre em homenagem à França, porque nós fazíamos também em homenagem ao aniversário do clube, no período do 14 de julho. Atualmente eu jogo sempre o tênis, né? Além do tênis eu jogo também beach tênis, mas eu tenho começado, e tanto que eu sou aluno do meu filho, né? Porque é um novo esporte que surgiu de uma maneira fantástica, chamou muito atenção, e que é um esporte bom, agradável e não tão difícil, tão complexo quanto o tênis. E jogo também, não tanto agora, mas o squash, que é um dos esportes que eu também prefiro, todos os esportes de raquete. Eu fui no último período de gestão do presidente Edgar Cavalcanti, eu fui diretor financeiro, participei da eleição como candidato a diretor financeiro. Nos últimos anos, nas 2 gestões de Glaucio Bley e do Gustavo, eu fui convidado e fui conselheiro, então, nesses últimos 6 anos. E nessa atual gestão do presidente Tobias, eu fui convidado para integrar a comissão de memória do clube. Em função dessa história toda que nós temos da família e do que nós conhecemos de tudo o que aconteceu desde o início, desde a sua origem, antes da origem do próprio Graciosa. Então, isso fez com que eu tivesse a possibilidade, né, e tive muita honra em ser convidado, né, para participar dessa comissão da memória, graças ao presidente Tobias e ao coordenador da comissão, o Carlos Alberto. O espaço favorito são as quadras de tênis. Ainda continua sendo o espaço. Eu venho principalmente para jogar tênis, então eu me sinto extremamente bem numa quadra de tênis. Vença ou perca os jogos, a sensação é sempre a mesma, né? Da possibilidade de, mesmo com o passar do tempo, com o passar dos anos, poder praticar um esporte tão complexo e tão bom e ter a possibilidade
a oportunidade de, ao final dos jogos, confraternizar com os amigos tenistas, que isso nós fazemos sempre após os jogos, seja durante a semana, seja no final de semana. O clube está bastante consolidado para, digamos, enfrentar o futuro, mas preocupações têm que haver do ponto de vista financeiro, é algo que tem que se acompanhar com muito cuidado e ter uma antevisão do que custa manter uma estrutura imponente como essa, com todos os gastos que tem, né? E qual a receita que esse clube tem, advinda inicialmente do pagamento das contribuições dos associados mensais, né? Mas sim também dos serviços que são prestados pelo clube. Então, isso para um equilíbrio futuro, o que eu imagino é a importância de você ter uma visão de médio e longo prazo de subsistência do clube a partir dessas condições, de, lógico, a contribuição dos associados e também da cobrança pelos serviços prestados no clube. Isso é fundamental. Ser graciosano é viver a vida com alegria e sempre em busca da felicidade, passando pelo clube.